Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o professor Tadeu Carvalho, certo? Dando continuidade aí à nossa aula de revisão para a segunda fase da Unicamp, pessoal. Maravilha? Então, vamos agora retomar a questão número 7, uma questãozinha que envolve a parte de colisões. Vamos seguir. Então, olha só, uma bala de 4 gramas de massa, ela é disparada horizontalmente com uma velocidade de 400 metros por segundo, quanto um bloco de madeira de massa 0,800 kg. Inicialmente repousa numa superfície horizontal. Essa bala, ela atravessa o bloco e ela emerge com uma velocidade reduzida para 190 km, 190 metros por segundo. O bloco, então, desliza ao longo de uma superfície até uma distância de 72 centímetros de sua posição inicial, que é obviamente quando ele para, perfeito? E aí ele faz algumas perguntas, né? Quanto é que vale o coeficiente de atrito? Quanto é que vale a redução de energia da bala? Então vamos analisar a situação, né? Do ponto de vista prático, pessoal, o que é que nós temos aqui? Nós temos basicamente o seguinte, acompanhe comigo, né? Nós temos uma superfície onde nós temos uma caixa, né? Nós temos uma caixa posicionada sobre essa superfície. Essa caixa ela tem velocidade zero, né? E ela tem uma massa m grande. A massa m grande é de 0,8 kg. E aí, o que é que se faz, né? O pessoal pega um projétil, pequena balinha, né? Digamos assim. Eu posso representar por essa estrutura aqui. Deixa eu reduzir esse cara. Vai ficar melhor. Então, ó, você vai pegar um projétil, uma bala. E essa bala, pessoal, o que é que vai acontecer? Ela tem massa mzinho, né? Esse projétil ele tem massa mzinho, que são 4 gramas. E essa bala, pessoal, ela se desloca com uma velocidade v0. Então veja que essa bala, ela possui uma velocidade inicial v0. Essa bala faz o quê? Essa bala ela atravessa o objeto, né? Obviamente, ela vai atravessar o objeto, fazendo o objeto ganhar velocidade, esse blocão, e fazendo com que ela perca velocidade. Então, o que nós temos aqui, basicamente, é o seguinte, certo? Esse projétil, ele vai atravessar aqui esse caminho, que seria a trajetória dele, atravessando, né, atravessando aqui o nosso blocão. Beleza? Então, vamos representar aqui agora. Nós temos a trajetória dele. Né? E quando ele sair, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Pegar essa estrutura aqui que você está vendo. Copiar. Certo? Então, esse projétil aqui, pessoal, este projétil aqui que você está vendo, quando ele sair, o que é que vai acontecer? Ele vai ter uma velocidade bem menor do que quando ele entrou, né? Bem menor assim, né? Em termos. Então, aqui esse projétil agora, ele vai ter uma velocidade, né? Ele vai ter uma velocidade, deixa eu ver aqui, é o maximezinho dele. Ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V. Né? E esse blocão, ele também vai passar a ter velocidade. Esse blocão ele vai adquirir uma velocidade que eu vou representar pela letra U. Antes ele não tinha velocidade, estava em repouso, agora ele tem velocidade. Depois que a bala atravessa ele. Então aqui nós temos claramente, pessoal, um sistema isolado. Você tem o que nós chamamos na física de um sistema isolado. Se o sistema é isolado, a gente pode dizer que nós temos a conservação da quantidade de movimento total do sistema. Ou seja, né, a soma das quantidades de movimento no início ser exatamente igual à soma das quantidades de movimento
o sistema depois. No início, só o projétil tem velocidade, então só ele tem quantidade de movimento. Então vai ficar a massa dele vezes a velocidade inicial dele. Isso vai ser igual depois. Depois os dois têm velocidade. O projétil tem massa m, velocidade v, e o blocão ele tem uma massa mzão e uma velocidade u. Se você puxar esse cara para o outro lado, você vai ter que m, a diferença v0 menos v, vai ser igual a mzão vezes u. E aqui você vai calcular a velocidade com que esse bloco sai. Perfeito? Então nós temos a massa. É importante você notar que essa massa mzinho, pessoal, que é de 4 gramas, ela pode ser convertida para quilograma, né? Então vai dar 0,004 quilogramas, enquanto que a massa M grande, que é de 0,800 quilogramas, ela pode ser convertida para 800 gramas, perfeito? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho massa de um lado, tenho massa do outro, eu posso colocar, o importante é que ela esteja na mesma unidade. Então, eu vou colocar em grama mesmo, vai ficar 4, que multiplica a velocidade inicial é 400, e a velocidade final é 190. Isso aqui vai ser igual a 800 vezes U, né? Então, aqui você vai ficar com 400 menos 190 é 210, né? Então, você vai ter 4 que multiplica, né? 400 menos 190, que dá 210. 210 vezes 4 é 840, né? Então, 800U vai ser igual a 840. Então, é claro que a velocidade U ela vai ser 840 por 800. Quando você dividir isso aí, o resultado vai dar 1,05. Essa velocidade, com certeza, está em metros por segundo ao quadrado, a mesma unidade das outras, né? Mas a questão não pergunta isso, mas esse valor é fundamental para a gente conseguir responder as demais. Por quê? Porque agora eu consigo calcular o coeficiente de atrito. Veja só, certo? Se você prestar atenção, você vai perceber que após a bala sair, qual é o comportamento do bloco grande? Então agora nós vamos fazer o item A. Após a bala sair, então após a bola sair, como é que é o movimento? Então após a bala sair, como é que é o movimento do bloco? O movimento do bloco vai ser o seguinte, ó. Nós temos uma superfície áspera, né, obviamente, e nós temos a nossa caixa. E essa caixa, ela tem um movimento, né, que começa com velocidade u, né, que é a velocidade inicial, e depois de um certo tempo, essa caixa ela para bem aqui. Então a velocidade dela será zero. É óbvio, pessoal, que esse movimento é um movimento desacelerado. Esse bloco está se movimentando numa superfície horizontal áspera, beleza? E ele vai percorrer uma certa distância, né? Essa distância aqui, ela corresponde a quê, pessoal? Só fazer uma correçãozinha aqui. Perfeito. E lá vamos nós. Bom, agora, essa é a distância que ele vai percorrer. Essa distância, o enunciado, ele nos diz, ó. Essa distância é de 70 e poucos centímetros. Ó. Pronto. Aqui está. 72 centímetros. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu consigo calcular essa aceleração, né? E lembrando que na questão anterior nós aprendemos que quando um corpo se move numa superfície áspera, pessoal,
Quando um corpo se move numa superfície áspera, essa desaceleração que ele tem, o módulo dela, pessoal, é o coeficiente de atrito multiplicado pela gravidade. Eu não vou repetir isso aqui, certo? Você obtém essa expressão a partir das leis de Newton. Só colocar as forças, nós fizemos isso na questão anterior, tá certo? Então, eu vou usar a equação de Torricelli para calcular essa aceleração. Lembrando que a velocidade final, né, a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. A velocidade final é zero, que é a U', né? A velocidade inicial é U, mais duas vezes a aceleração vezes esse deslocamento. Então, zero vai ser igual a 1,05 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a distância. Como ela está em centímetros, a gente bota para metro, vai ficar 0,72 metros. Beleza? Então, daqui eu já consigo deduzir que a aceleração ela vai ser, obviamente, negativa, mas é só o módulo. O que me interessa é só o módulo, o valor absoluto. Então, você vai ficar com 1,05 ao quadrado. Aí eu vou dividir esse valor exatamente pelo dobro de 0,72. Então, aqui você vai ter uma aceleração, né, de negativa de 0,765, pessoal. Vamos arredondar isso aqui para 0,77 metros por segundo ao quadrado. E o coeficiente de atrito, nesse caso, né, é o módulo dessa aceleração dividido pela gravidade. Então, você vai ter 0,77 dividido por G, né? Então, você vai ter 0,077. Lembrando que o coeficiente de atrito não tem unidade, ele é adimensional. Tá certo, pessoal? Ele é adimensional. Então, essa é a primeira parte da nossa questão número 7. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície. Aí, temos o item B. O que ele pergunta no item B, pessoal? Ele pergunta qual é a redução da energia cinética da bala. Ora, quanto é a redução da energia cinética? Quanto era a energia cinética no início, pessoal, para a bala? A energia cinética no início é a massa da bala, do projétil, sua velocidade ao quadrado, dividido por 2. Quanto é a nova energia cinética, pessoal, do projétil? É a massa vezes sua velocidade ao quadrado, dividido por 2. Aqui você tem que ter cuidado, pessoal, porque para a energia sair em Joule, que é o sistema internacional, as unidades de massa e de velocidade também tem que estar no sistema internacional. Ou seja, a massa tem que estar em quilogramas. Então, a massa vai ficar 0,004, que é a massa do projétil em quilogramas, vezes a velocidade, e a velocidade dele era 400 metros por segundo, né, ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Sabe quanto é que dá essa energia no início, pessoal? Essa energia no início, ela vai dar 0,004 multiplicado por 400 ao quadrado, dividido por 2, não podemos esquecer, isso vai dar uma energia de 320 joules. Isso era quanto o projétil tinha. Depois que ele saiu, a velocidade dele reduziu, né? 0,04, a massa dele continua, só que a velocidade dele agora é 190 metros por segundo. Tudo isso dividido por 2. Então, nós voltaremos a ter quanto de energia? 0,004 vezes 190 ao quadrado. Isso dividido por 2 vai dar 72. Você vai ter 72,2 joules.
Então, comparando aqui, pessoal, você vai ter uma perda de energia, que é uma variação negativa, por isso que eu vou colocar em módulo. A diferença vai ser os 320 menos o 72,2. Então, a perda de energia, que é o módulo da variação, vai ser quanto, pessoal? Então, menos 320. Isso aqui vai dar 247,8 joules. Essa é a energia que nós perdemos, perfeito? Nós não, né? O projétil. E o item C, ele pergunta qual é a energia cinética do bloco no instante que a bala emerge dele. Ora, pessoal, na hora que a bala sai dele, a energia cinética do bloco é a massa do bloco vezes a velocidade do bloco ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vai dar 0,800, que é a massa. Só que a velocidade dele, pessoal, é bem pouquinho, né? É 1,05 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E aqui você vai obter quanto? 0,800 vezes 1,05 ao quadrado. Isso dividido por 2 vai dar 0,441 joules de energia. Eu vejo que a quantidade de energia que o projeto adquire é relativamente pequena. Perfeito, pessoal? Então, essa é a nossa questãozinha. Essa é a nossa questãozinha número 7. É uma questãozinha bacana. Uma questão que envolve aí análise de energia, da perda de energia numa colisão. E como é uma colisão, nós temos que utilizar, né, a ideia básica de sistemas isolados, né, que é a conservação da quantidade de movimento. Beleza? Então, questãozinha legal, questãozinha muito bacana. E vamos seguir agora para a próxima. Escolhi a próxima questão, pessoal. Uma questão que vai misturar a parte de ondulatória com a parte de equilíbrio. Bora ver o que é que nós temos aqui. Ó, uma barra uniforme, certo? Ou seja, homogênea. Ela é sustentada, ela tem um peso de 165 newtons. E ela é sustentada horizontalmente por dois fios idênticos, o fio A e o fio B. Um bloco, certo, pessoal? Um bloco, no caso, um cubo. Então, por favor, corrija aqui. Um cubo de peso 185 newtons. Ele é colocado a 3/4 do caminho entre A e B, certo? Então, na prática, significa o seguinte, né? Se nós chamarmos essa distância aqui, que é o tamanho da barra de L, a distância do bloco, do cubo, né, até a extremidade A, ela vai ser 3/4, né? Então, 3/4 de L, perfeito? Então, aqui fica só 1/4. Os fios medem, né, 0,75 centímetros, então o comprimento do fio A, né, o comprimento do fio A e o comprimento do fio B, ambos valem 75 centímetros, né? Então, vamos escrever que o LA é igual a LB, que vale 75 centímetros, ou em metros, 0,75. E a massa desses caras é de apenas 5,5 gramas. Se ambos os fios são puxados simultaneamente para seu centro, qual é a frequência dos batimentos que ele produzirá ao vibrar em sua frequência fundamental? Então, vamos entender o que é que está acontecendo, né? Primeiro, cada um desses fios vai estar sujeito a uma tração diferente, certo? O nosso fio A, ele vai estar sujeito a uma força de tração TA, e o fio B vai ter uma força de tração TB. Então, você vai ter a tração no fio A e você vai ter a tração no fio B, certo? Se eu sei a força de tração no fio,
Preste atenção. Se você sabe a tração no fio, você sabe a velocidade com que uma onda se propaga nesse fio. Porque se você lembrar da fórmula de Taylor, a rapidez com que uma onda se propaga num fio esticado é a raiz quadrada da tração nesse fio dividido por quê? Pela densidade linear. Isso é a fórmula de Taylor, né? Então, na hora que a gente souber a tração nos fios, eu vou saber a velocidade com que a onda se propaga no fio A e a velocidade com que ela se propaga no fio B. Depois que a gente souber a velocidade, eu vou usar a equação fundamental, T igual a lambda F, para calcular a frequência com que o som é emitido do fio A e a frequência com que ele é emitido do fio B, usando essa equação aqui. Na hora que você souber as frequências, você vai poder calcular, certo? A frequência dos batimentos. Por quê? Porque a frequência dos batimentos, pessoal, a frequência dos batimentos, ela vai ser exatamente o módulo da diferença das duas frequências. É só fazer isso? É só fazer isso. Então, a lógica é o seguinte: para a gente calcular a frequência dos batimentos, eu preciso saber a frequência com que o fio A está vibrando, a frequência com que o fio B está vibrando. Para calcular essas frequências, eu preciso calcular a velocidade, certo? Com que as ondas se propagam nesses fios. E para saber essa velocidade, eu preciso saber a tração. Então, a primeira parte do nosso problema é calcular as trações. Então, vamos começar com o passo 1. Nós vamos calcular a tração no fio A e a tração no fio B. Para a gente calcular as trações, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pensar da seguinte maneira. Nós temos a barra, que é homogênea, aqui está ela, certo? E um bloco é colocado sobre ela. Um bloco é colocado sobre ela. Perfeito? Vamos colocar as forças que agem nesse sistema. Vamos colocar as forças que agem nesse sistema. Acompanhe comigo. Na extremidade da esquerda, que é a extremidade A, certo? Nós teremos quem? Nós teremos a tração no fio A. E na extremidade da direita, nós teremos a tração no fio B. Nós começamos com essas duas trações. Tração no fio A e a tração no fio B. Além dessas trações, nós teremos o peso, que é o peso da barra, que eu vou chamar de P1. E também temos quem? O peso do bloco, do cubo, né? Que a questão chamou de P2. Lembrando que o peso da barra é 165, então vamos aqui colocar 165. Enquanto que o P2 ele vale 185 newtons. 185 newtons. Né? Então, para a gente calcular as trações, a gente vai ter que fazer o equilíbrio. Né? Vamos ter que fazer o equilíbrio. Então, a primeira parte do equilíbrio, pessoal, nós vamos fazer o equilíbrio de translação, que é a soma das forças igual a zero. Depois, o equilíbrio de rotação, que é a soma dos torques dessas forças igual a zero. Perfeito? Então, a soma das forças tem que ser nula e a soma dos torques também. A soma das forças, né? Ela nos diz o quê? Ela nos diz que, acompanha aqui comigo, então, num primeiro momento, eu posso garantir que quem puxa para cima é igual a quem puxa para baixo. Então, a soma das duas trações, a tração no fio A mais a tração no fio B vai ser a soma dos dois pesos, P1 mais P2. Então, a soma da tração TA mais a tração TB
ela vai ser 165 mais 185. Na hora que você somar isso aí, 165 mais 185, mais 185, você vai totalizar 350 newtons. Né? Então agora nós vamos fazer o equilíbrio dos torques. Né? Para a gente fazer o equilíbrio dos torques, pessoal, a gente tem que escolher um ponto de rotação. Eu vou escolher esse ponto bem aqui. Ó. Eu vou escolher esse ponto bem aqui como ponto de rotação. Nesse caso, é claro que a tração TA não causa torque, certo? A tração TA não causa torque porque ela passa pelo ponto de rotação. Em relação a esse ponto, o peso da barra causa torque, e esse torque é no sentido horário. O peso 2 do bloco também causa torque, também no sentido horário. E a tração TB, ela causa torque, só que é no sentido anti-horário. Então, é claro que para essa barra não girar, os torques no sentido horário, né, a soma de todos os torques tem que ser zero. O que equivale a dizer que os torques no sentido horário têm que ter o mesmo módulo dos torques no sentido anti-horário. Então, vai ficar o torque de P1 mais o torque de P2, isso tem que ser igual ao torque da tração TB. O torque de P1 é P1 vezes o braço de P1, mais P2, o braço de P2, vai ser igual a tração TB vezes o braço de TB. Lembre-se que o torque de uma força é a força vezes o braço. E o que é o braço? É a distância da força até o ponto de rotação. Se você olhar para essa figura, você vai identificar as seguintes distâncias. Ó. A distância do peso 1 até o ponto de rotação é o braço 1. É exatamente esse braço que eu vou chamar de D1. A distância do peso 2 até o ponto de rotação, essa distância é exatamente o que nós vamos chamar de distância D2. E a distância do TB até a extremidade é exatamente o braço que eu vou chamar de DB. Perfeito, moçada? Só para lembrar, essa distância ela vale L sobre 2, porque o cara está no meio, né? Então, essa distância é a metade do tamanho da barra. Essa distância, a questão disse que era 3/4 de L, enquanto que essa distância B é o comprimento total da barra. Usando esses valores, nós teremos 165 vezes L sobre 2 mais 185 vezes 3L sobre 4. Isso tem que ser igual a TB vezes L. Perfeito? Então, vamos simplificar o L aqui, simplificar o L aqui, simplificar o L aqui. Então, quem é que vai ser a tração TB? A tração TB vai ser a metade de 165, né? Vai ser 165 dividido por 2, mais 3/4 de 185. Então, isso aqui vai dar 221,25 newtons. Como a soma dos dois tem que dar 350, a tração do fio A automaticamente vai ser de, só subtrair aí 350, você vai ter 128,75 newtons. Então, nós já calculamos esses dois valores. Check. Com essas informações aqui, o que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos para o passo 2, que é calcular as velocidades com que as ondas se propagam. Né?
Então, passo 2. Nós vamos calcular as velocidades no fio A e no fio B. Certo? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso assim, ó, presta atenção. Certo? Isso aqui é muito importante. A velocidade com que a onda se propaga no fio, pessoal, pela fórmula de Taylor, é simplesmente a raiz quadrada da tração sobre a densidade linear. O que é a densidade linear? A densidade linear é a relação entre a massa pelo comprimento do fio. No nosso caso, nós temos quanto de densidade linear? Vamos pensar aqui. Quanto é que é a massa, pessoal? A massa, se você pegar a massa do fio, ó, ele está dizendo que a massa do fio é 5,50 gramas. E o comprimento dele é 75 centímetros. Então, você vai chegar aqui, a massa é 5,5 gramas e o comprimento é, eu já vou colocar 0,75 metros. Já no sistema internacional, perfeito? Quando a gente divide isso aí, a gente dividir 5,5 dividido por 0,75, nosso resultado vai ser 7,33, na verdade, gramas por metro. Gramas por metro. Beleza, pessoal? Isso aqui a gente pode mudar esse valor, certo? Para 7,3 vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro. Agora está no sistema internacional. Então, agora eu posso fazer o quê? Vamos calcular a velocidade, né? Então, nós vamos calcular a velocidade na corda A, que vai ser quem? Que vai ser a raiz quadrada. Acompanhe aqui conosco, vai ser a raiz quadrada da tração TA, dividido pela densidade linear. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Isso aqui vai dar raiz quadrada contém a tração TA, pessoal. A tração TA é 12875. Você vai colocar aqui 128,75 dividido por 7,3 vezes 10 a menos 3. Continha meio ruim, né? Mas é isso mesmo. Então, 128,75. Vamos dividir esse valor por 7,3, certo? 10 a menos 3. Que vai dar 17.000, tirando a raiz quadrada, você vai chegar em 132,8. 132,8, claro, metros por segundo. E a velocidade em B, obviamente, é só a gente duplicar isso aqui, puxa para cá, lembrando que aqui tem que usar a tração de B. Se a tração de B não é 128, né? Então vai ser a tração de B, porque a densidade linear é a mesma, são as mesmas massas e os mesmos comprimentos. Mas aqui não. Aqui a tração é 221,25. Você vai colocar 221,25. Sabe quanto é que vai dar isso aqui? Vamos lá. 221,25. Quando você divide por 7,3, 10 a menos 3,
Essa dá gigante, dá mais de 30 mil, tirando a raiz quadrada, você vai chegar na velocidade de 174,1 metros por segundo. Então, nós temos as velocidades, certo? Com essas velocidades, o que é que nós vamos fazer, pessoal? Com essas velocidades, nós vamos, certo, calcular a frequência com que elas estão vibrando. Por quê? Porque você sabe que V é lambda F. V é lambda F. Então, se a gente sabe as velocidades, a gente sabe as frequências. Cada frequência será a razão da velocidade pelo comprimento de onda, certo? É interessante você lembrar que no modo fundamental, se você pegar o modo fundamental, se você pegar o modo fundamental, certo? Como é que uma corda vibra, né? A vibração da corda é bem simples. Se você pegar uma corda, por exemplo, que está presa, né? Vamos supor que aqui você tem o teto e aqui você tenha o chão, né? Outro ponto. São dois pontos de conexão, né? Aqui você tem uma cordinha. Se você tem a corda aqui, ó, certo? Se você tem uma corda aqui, pessoal, quando você puxa, dedilha o centro dela, o que é que vai acontecer? Essa corda vai fazer isso, ó. Ela vai ficar assim, e ela vai ficar assim, ela vai ficar oscilando de um lado para o outro. Nesse caso, pessoal, certo? O que é que nós sabemos? Nós sabemos que o comprimento de onda no modo fundamental é exatamente o dobro do tamanho da corda. Então, quem é que vão ser as frequências? As frequências, elas vão ser simplesmente a razão da velocidade dividido por quem? Pelo dobro do comprimento do fio. Então, com base nisso, nós sabemos as velocidades, agora é só calcular as frequências, pessoal. Então, vamos agora para o próximo passo, calcular as frequências. Passo 3, calcular as frequências. A frequência com que a corda A vibra e a frequência com que a corda B vibra. Então, o que é a frequência FA? A frequência FA vai ser a velocidade VA dividido pelo dobro do comprimento do fio. Aqui vai dar quanto? Quem é a velocidade VA? A velocidade VA é 132,8. Então, você vai colocar 132,8 dividido por 2 vezes. Quem é o comprimento do fio, pessoal? Lembrando que o comprimento dos fios, ele é de quanto? Ele é de 75 centímetros. Tem que colocar para metro. Vamos colocar logo 0,75. Essa continha linda, ela vai dar quanto, pessoal? Então, 132,8 dividido por 1,5, né? Então, isso aqui vai dar 88,5 Hz, aproximadamente. E a frequência de vibração do fio B vai ser a velocidade dividido por 2L, mesma coisa. Mas quanto é que vale a velocidade da onda no fio B, pessoal? No fio B vale 174,1. Então, 74,1 dividido por 2 vezes 0,75. Os dois fios têm o mesmo comprimento. Essa continha agora vai dar 174,1 dividido por 1,5, né? Isso aqui vai dar 116,1 Hz. Com as duas frequências obtidas, agora é só calcular a frequência dos batimentos, pessoal, que é exatamente o módulo da diferença. Então, você vai pegar a maior frequência, que é a frequência FB, e vai subtrair da frequência FA. Nesse caso, você vai ter 116,1 menos 88,5. E aí você vai ter uma frequência de batimento. Sabe de quanto, pessoal?
116,1 menos 88,5. Isso vai dar uma frequência de 27,6, lembrando que é em Hertz. Essa é a frequência dos batimentos que podem ser percebidos nesse fenômeno. Então veja que questão interessante, veja que questão legal, essa questãozinha número 11 do nosso material. Maravilha, pessoal? Vamos fazer mais um, dá tempo, certo? Dá tempo a gente discutir mais uma questão, que é exatamente a questão de termodinâmica, questãozinha número 13, pessoal. Olha que questão também muito legal. A gente está fazendo um passeio aqui por diversas áreas da física, e agora nós vamos chegar na parte de termodinâmica, transformações gasosas. Acompanha aí, ó. O gráfico da figura mostra o diagrama PV para 3,25 mols de gás hélio. Certo, pessoal? Gás hélio ideal. Lembrando que o gás hélio é um gás nobre. Certo, pessoal? Ele é um gás monoatômico. Perfeito? Não se esqueça disso. O gás hélio é um gás monoatômico. Né? Então, a parte CA, então ele dá aqui uma espécie de um ciclo termodinâmico. Lembrando que de A para B, a pressão permanece constante, de B para C, o volume permanece constante, e de C para A, nós temos um processo a temperatura constante. Certo, pessoal? E aqui, lá vamos nós. Né? Então, a primeira coisa que ele pergunta, qual é a pressão do hélio no ponto A? Como é que a gente faz para calcular a pressão do hélio no ponto A? Então, no ponto A, pessoal, né? Então vamos aqui para o item A. No item A, se eu analisar o processo do ponto C para o ponto A, certo? Do ponto C para o ponto A, nós temos um processo que é isotérmico, pessoal. Né? Nós temos exatamente um processo em que a temperatura permanece constante. Então, eu posso afirmar que a pressão no ponto C vezes o volume no ponto C é exatamente a pressão no ponto A vezes o volume no ponto A. Perfeito? Então, com base nisso, a gente olha para cá. Quanto é a pressão no ponto C? A pressão no ponto C é 2. 2 vezes 10 à quinta, tá bom, pessoal? Vezes o volume de C, e o volume de C é 0,040. Isso vai ser a pressão de A, que é o que eu quero descobrir no momento, vezes o volume. E o volume é 0,010. Isso significa que a pressão de A ela vai ser quanto, pessoal? Né? A pressão de A ela vai ser 4 vezes 2 vai dar 8 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Né? Ou, se você preferir, para não confundir o PA, né? Colocar Newton por metro quadrado. Certo, pessoal? Newton por metro quadrado. Perfeito? Então, esse é o valor que nós temos no item A. A pressão do ponto A é essa aí. Letra B. Calcule a temperatura do hélio nos pontos A, B e C. Né? Como é que nós vamos calcular a temperatura? Né? Para calcular a temperatura, a gente vai usar aquela equação clássica. PV é exatamente NR vezes T. Perfeito, pessoal? Então, lembrando que ele deu a constante, só que a constante está no sistema internacional, pessoal. O que é que significa isso? Que os demais valores também devem estar no sistema internacional, ou seja, pressão deve estar em Pascal, Newton metro quadrado, e os volumes em metros cúbicos. Mas está tudo assim, pessoal, então está ótimo, certo? Então, se a gente analisar, por exemplo, o ponto A, certo? Se a gente olhar para o ponto A, o que é que eu posso garantir a você? Eu posso garantir que a pressão no ponto A vezes o volume do ponto A é exatamente o número de mols vezes a constante vezes a temperatura no ponto A.
E lembrando a você que a temperatura do ponto A é a mesma temperatura do ponto C. Então não preciso calcular essas duas, basta calcular uma. Então nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar, a pressão do ponto A está aqui, ó, 8 vezes 10 elevado à quinta, vezes o volume de A, que é 0,010. O número de mols é 3,25. Vezes a constante é 8,3. Vezes a temperatura em A. Então, a temperatura em A, ela vai dar quanto, pessoal? Vamos ajeitar essa continha aí? Então, vamos fazer essa continha: 8, 10 elevado à quinta, multiplicado por 0,010, né? Isso dá 8.000, aí eu vou dividir por 3,25. E, de novo, dividimos por 8,3. O resultado deu 296,57. Vou arredondar isso aqui para 290, certo? 296,6 Kelvin, pessoal. 296,6 Kelvin. Essa é a temperatura de A, que é a mesma temperatura de C. Então, a temperatura de C também será 296,6 Kelvin. Beleza? Já que os pontos A e C estão na mesma isotérmica, tem a mesma temperatura. Já o ponto B, né, vamos calcular essa nova temperatura. Então, para o ponto B, certo? Se você olhar para o ponto B, a gente vai escrever aqui a pressão de B vezes o volume de B é exatamente quem? É exatamente N vezes R vezes a temperatura de B. Perfeito? Mas a pressão de B é a mesma pressão de A, ó. Então, a pressão de B vai ser 8 vezes 10 elevado à quinta, vezes... Veja que a pressão de A é a mesma pressão de B. Vezes o volume, só que agora é o volume de quem? É o volume, né, de B, que é 0,040. Então, você vai colocar 0,040. Vai ser o número de mols, que é 3,25, vezes R, que é 8,3, vezes a temperatura de B. Então, a temperatura de B, lembrando que vai ser em Kelvin, né, sistema internacional, nós vamos chegar em 8, 10 elevado à quinta, vamos multiplicar por 0,040, 32.000, a gente vai dividir por 3,25. E depois vamos dividir por 8,3. O resultado disso vai dar uma temperatura de 1.186,3 Kelvin. Essa é a temperatura do ponto B. Certo, pessoal? Essa é a temperatura do ponto B. Então, fizemos já o ponto A, o item A, fizemos agora o item B, já calculamos as temperaturas, né? Letra C. Quanto calor entrou ou saiu do hélio durante os segmentos AB, BC e CA? Em cada segmento, o calor entrou ou o calor saiu? Então, essa é uma pergunta interessantíssima, pessoal. Aí, na letra D, ele pergunta: quanto a energia interna do hélio variou de A para B, de B para C e de C para A, indicando se essa energia aumentou ou diminuiu. Bom, pessoal, a gente pode fazer essa questão, né, analisando o seguinte. Preste atenção. Ele está perguntando, primeiro, o calor, depois a variação da energia interna. O que a gente pode fazer? A gente pode lembrar, pessoal, para a gente fazer o item C, né,
a gente pode lembrar do seguinte. A primeira lei da termodinâmica, ela diz que o calor é exatamente a soma da variação da energia interna mais o trabalho, certo? A variação da energia interna, pessoal, a variação da energia interna, ela sempre vai ser o número de mols vezes CV, calor específico molar, volume constante, vezes a variação de temperatura. Quem é CV? CV tem duas opções. Se você pegar um gás, que é monoatômico, você sabe que o CV ele vai ser 3/4 da constante dos gases. E se você tiver um gás diatômico, o mesmo CV ele já vai pular para 5/2. Além disso, se você quisesse o CP, a capacidade, a pressão constante, você teria 5/2 de R, e aqui você teria que o CP seria 7/2 de R. É interessante você lembrar da relação de Mayer. A relação de Mayer, ela nos garante que a diferença entre CP e CV, os gases, é exatamente a constante dos gases perfeitos. Beleza? Então, 5/2 menos 3/2 é R, 7/2 menos 5/2 também vale R. Beleza? Então, nós vamos calcular, a partir dessa equação, certo? Nós vamos calcular exatamente a variação da energia interna. Em todos os processos. Em todos os processos. Beleza? Então, acompanhe comigo. Primeiro processo. Vamos de A para B? E lá vamos nós. De A para B. E você vai de A para B. Quem é a variação da energia interna? A variação da energia interna, ela será exatamente, certo? Lembrando que vai ser N vezes CV vezes a variação de temperatura. Lembrando que nós estamos nos referindo ao hélio. O hélio, pessoal, por ser um gás nobre, ele é um gás monoatômico. Não se esqueça disso. Em outras palavras, quem é o CV dele? O CV dele será 3/2 de R. Então, quem é que vai ser a variação da energia interna de A para B? Vai ser N vezes 3/2 de R vezes a diferença de temperatura, a temperatura de B menos a temperatura de A. Então, a variação da energia interna vai ser quem? 3,25, preste atenção, vezes 3/2 de 8,3, que multiplica a temperatura de B menos a temperatura de A. Mas quanto é que deu a temperatura de B? 1.100. Vamos copiar esse valor, trazer para cá, certo? Esse valor está em Kelvin, não precisa da unidade aqui nesse momento, menos... Quanto é a temperatura de A? A temperatura de A que está... Ctrl C. Quanto é que dá essa continha linda aqui? Essa continha linda, esta continha linda vai dar 3,25 vezes 1,5, 3/2, né? Vezes 8,3 vezes 1186,3 menos 296,6. A continha vai dar 35.999. Isso aqui vai dar aproximadamente 36.000, pessoal. 36.000. A unidade é joule, certo? A unidade é joule.
Então, essa é a variação da energia interna. A energia interna está aumentando, né? Variação positiva, a energia interna está aumentando. E nesse mesmo processo, pessoal, como é que a gente calcularia o trabalho? Para você calcular o trabalho, certo? Como o processo de A para B é um processo a pressão constante, presta atenção, de A para B a pressão é constante. Então, nós podemos calcular o trabalho multiplicando P delta V, ou se você preferir, NR delta T, que é a mesma coisa. Então, o trabalho ele poderá ser calculado como? De A para B. De A para B, você vai pegar N, que é 3,25, vai multiplicar por R, que é 8,3, e vai multiplicar pela diferença de temperatura, que é 1186,3 menos 296,6. Isso aqui vai dar quanto se você fizer essa continha? 3,25 vezes 8,3 vezes 1186,3 menos 296,6. Isso aqui vai dar 24, né, pessoal? Aproximadamente 24.000 joules. Então, o calor, ele vai ser de quanto, pessoal? Ele vai ser o ΔU mais o trabalho, primeira lei. Então, é claro que o calor do processo de A para B, ele vai ser 36, né, mais os 24, o que vai dar 60.000 joules. Como é positivo, significa que o calor está entrando. Calor positivo quer dizer calor que entra. Tá certo, pessoal? Agora vamos fazer a mesma coisa para os demais processos. Então, eu calculei o ΔU, calculei o trabalho e calculei o calor. Agora, vamos para o próximo processo. Vamos para o próximo processo. Certo, pessoal? Então, o próximo processo é o processo de B para C, que é exatamente esse processo aqui, ó. De B para C. De B para C, pessoal, nós temos um processo que ocorre o quê? Então, só para ilustrar, de A para B é um processo isobárico. É um processo isobárico. O próximo processo, pessoal, é um processo isométrico. Um processo que o volume permanece constante. Então, como é que nós vamos calcular a variação da energia interna? Ora, a variação da energia interna é exatamente N TV delta T. No nosso caso, quem vai ser o ΔU? O ΔU vai ser N. O CV você já sabe que é 3 meios de R, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final, menos a temperatura inicial. Essa continha aqui, adivinha só quanto é que ela vai dar? 3,25. 3,25 vezes 3 meios de 8,3 vezes... Quem é a temperatura de C, pessoal? Ora, a temperatura de C, só para a gente lembrar, a temperatura de C é a mesma temperatura de A, 296,6. Então, você vai colocar 296,6 menos a temperatura de B, nós acabamos de calcular também, 1.186. Então, você vai pegar esse valor aqui, Ctrl C, vamos puxar, estamos trazendo para cá. Então, você já está vendo que essa variação da energia interna ela vai ser negativa, né? Ela vai ser exatamente negativa. E esse valor, se você olhar para essa conta aqui, ela já foi feita, ó. Ela é exatamente esse cara aqui. A diferença é que aqui deu positivo. Então, aqui vai dar o quê? Aqui, se você fizer essa continha,
você vai ter exatamente o valor, só que negativo. Então, 3,25 multiplicado por 1,5, multiplicado por 8,3, multiplicado pela diferença 296,6 menos 1186,3. Fechou. Aqui dá exatamente negativo menos 36 mil joules, pessoal. Isso é o ΔU. Quanto é que é o trabalho, pessoal? Precisa fazer conta para o trabalho? Não, o trabalho é zero, porque o volume é constante. O volume constante não tem trabalho. Então, quem é que vai ser o calor? O calor não é a soma do ΔU mais o trabalho. Então, você vai ter o calor, como o trabalho é zero, isso quer dizer, isso significa automaticamente que o calor também será de menos 36 mil joules. Calor negativo significa calor que está saindo do sistema. Perfeito, pessoal? E por último, para a gente fechar, falta o processo de C para A. Então, de C para A, nós temos um processo isotérmico. Nós temos um processo isotérmico. No processo isotérmico, pessoal, a variação da energia interna será nula. A energia interna nem aumenta, nem diminui, porque a energia interna depende da mudança de temperatura. Se não há mudança de temperatura, não haverá, obviamente, variação da energia interna. Tadeu, dá para calcular o trabalho? Dá para a gente calcular o trabalho de um processo isotérmico? Dá. O trabalho de um processo isotérmico, pessoal, ele inclusive já foi cobrado na UES, na segunda fase da UES, e você precisa lembrar desse valor. Na prova da Unicamp, se for necessário, ele vai dar umas dicas para você. Mas é bom lembrar. Então vai ser quem? Vai ser N R vezes T vezes o logaritmo natural da razão entre o volume final e o volume inicial. Essa é a expressão do trabalho. No nosso caso, nós teremos 3,25, que é o número de mols, vezes R, que é a constante, que é 8,3, vezes. Quanto é a temperatura de C para A? A temperatura de C para A, ela é constante e vale quanto, pessoal? Né? De C para A, de C para A, a temperatura é constante e vale 296,6. Então, você bota 296,6 vezes o logaritmo natural do volume final, mas que é o volume final, pessoal? O volume final, eu não estou indo de C para A, então A é o final, né? O volume, ó, 0,10, certo? 0,10. Então, vamos lá. Se eu estou indo de C para A, analisar aqui quem é que é o volume final. O volume final, ele vai ser de 0,010 dividido por o inicial foi 0,040. Então isso aqui vai dar quanto? Bora fazer essa continha aqui. Essa continha vai dar 3,25 vezes 8,3 vezes 296,6 vezes o logaritmo natural da razão. Essa razão aí vai dar um quarto, né? É 0,25. Então, isso aqui vai dar menos, olha só, negativo, vai dar menos, certo, pessoal? 11.091. Você vai colocar 11.091
desculpa aqui, menos 11.091,4 joules de energia. Certo, pessoal? É negativo porque nós temos uma compressão. Nós temos uma compressão. E nesse caso, o calor também será igual ao trabalho, né? Lembrando que é ΔU mais o trabalho. Se o ΔU é zero, significa que o calor nesse processo ele vai ser exatamente igual ao trabalho, ou seja, o calor no processo isotérmico ele vai ser menos 11,091,4 joules de energia. Como o calor é negativo, isso é indicativo de que o calor também está o quê? Está saindo por esse processo. Beleza, pessoal? Então ele pergunta, né? A pressão do hélio, já fizemos. Ele pergunta no item B, qual é a temperatura do hélio nos pontos A, B, C, calculamos. No item C, ele perguntou quanto calor entrou ou saiu do hélio durante cada processo, AB, BC e CA. Já fizemos isso, certo? E letra D, quanto foi a variação da energia interna dos processos de A para B, de B para C e de C para A. Indique se a energia aumentou ou diminuiu, né? Quando a energia interna aumenta, ela é positiva, quando ela diminui, a variação é negativa. Beleza? Então, pessoal, nós encerramos essa questãozinha, beleza? E por hoje, nós também vamos encerrando aqui a nossa participação. Tem outras questões aí e vocês podem procurar a gente para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Maravilha? Então, desejo a todos vocês um abraço, um excelente estudo, uma boa prova e conte com a gente aí para aquilo que você precisar. Beleza? Aquele abraço, fique em paz, fique com Deus. Tchauzinho, moçada.